a predestinação ou a eleição da graça, a graça da salvação, não é uma injustiça da parte de Deus. Deus tem um propósito. Nas próximas ministrações vai ficando cada vez mais claro. Mas não posso negar a verdade bíblica de que o Espírito Santo não é para toda a humanidade. Isso não é um conceito pessoal. Então, para que não seja um conceito pessoal, todas as pregações são bíblicas, expositivas, em cima de texto bíblico. Amém? Não falamos aqui aleatoriamente da nossa cabeça. Tudo tem que ser mostrado nos textos. Então, vamos dar continuidade à série Graça à Salvação. O tema de hoje é esse: a selagem do Espírito Santo somente para os eleitos. Só eleito recebe esse selo, a selagem do Espírito Santo. João 14, 15. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Já tinha anunciado antes, vamos ler apenas 3 versículos. Vamos lá, igreja? Quem quiser ler em voz alta com o pastor, vamos lá? Jesus disse: se me amais, vamos lá? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Vamos dizer em voz alta, por favor, esse trecho aí. E o mundo, esse trecho é chave para o entendimento. Vamos lá? O Espírito da verdade, vamos lá, irmãos? Que o mundo não pode receber. Vamos entender até aqui? Estou dando ênfase de propósito aí. O mundo não pode, não é não quer, não pode, está impossibilitado. E é vedado isso. O mundo não pode receber. Por quê? Não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós o Espírito Santo. Então presta atenção, logo de cara nesse texto básico, que Jesus está rogando, falando com Deus: rogarei ao Pai para enviar o Consolador. A palavra Consolador no original, Paráclitos, literalmente quer dizer aquele que está junto, do lado. Traduzido em português por Consolador. Em outras traduções, Ajudador. O certo seria isso: animador, exortador. Não é apenas no sentido de confortar. O Espírito Santo não nos conforta, ele nos anima, nos dá força. Amém? Então está dito aí que esses receberiam o Espírito Santo, porque o mundo, o que diz aí no texto, igreja? O mundo o quê? Não quer receber o Espírito? Diga comigo, não pode. Quem deu esse impedimento? Deus. Isso é muito importante compreender logo de cara aqui. A palavra mundo no grego aqui é cosmos. Tudo que habita sobre a Terra, inclusive a humanidade. Muitas vezes a palavra cosmo está ligada à humanidade, no contexto bíblico. Então engloba todos os seres vivos. Presta atenção. Ainda que queiram, e não depende de querer, eles não podem. Porque o Espírito não é dado a toda a humanidade indistintamente. Quero que você entenda isso nessa noite. Só quem é eleito de Deus recebe o Espírito. Assim como os apóstolos de Jesus eram eleitos. A palavra de Deus diz assim, uma certa porção do texto diz: eram teus, e tu me confiaste. Jesus falou. Os discípulos de Jesus já eram de Deus. Por isso tiveram direito ao Espírito Santo. Amém? Para não ficar nas minhas palavras, estamos aqui analisando o texto bíblico. Abra lá em Romanos capítulo 8, verso 9. A criação não foi destinada a ter o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo na antiga aliança não vinha para todo mundo. Pelo contrário, se você estudar a Bíblia no Antigo Testamento, são poucos personagens bíblicos, poucos homens e mulheres
são mencionados possuídos pelo Espírito Santo. Poucos. Não vinha sobre o povo de Israel inteiro o Espírito Santo. Não tem isso na sua vida. Certa vez, Moisés estava sobrecarregado e Deus tirou do Espírito que estava nele e colocou sobre 70 anciãos, 70 homens. Mas foi só nos 70. Não foi sobre milhares de Israel, foi sobre 70. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? O Espírito Santo, essa unção, esse poder, não é dado indiscriminadamente para toda criatura. De jeito nenhum. Pelo contrário, ela é destinada aos filhos de Deus. A unção é destinada aos filhos. E a criatura, porque todo aquele que não é filho de Deus é criatura de Deus. Eles não têm participação no Espírito Santo, assim como não tem o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Não lhes foi dada esta graça. Você vai valorizar ainda mais o fato de você ser um ungido de Deus, uma ungida de Deus. Romanos 8:9, vamos lá? Já chegaram lá? Quem já chegou, diga obrigado, Senhor. Então a maioria já chegou, a palavra de Deus diz assim, Romanos 8:9. Vós, porém, quem quiser ler em voz alta, vamos lá? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Agora termina aí que é a chave do entendimento. Vamos lá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que diz aí, querido? Esse tal não é dele, do Senhor, de Cristo, de Deus. Amém? O texto não diz, esse tal ainda não é dele. Não está abrindo a possibilidade de sê-lo. Amém? Compreenderam? O texto é objetivo. Diz, quem não tem o Espírito é pelo fato de não ser do Senhor. Porque se for do Senhor, tem o direito ao recebimento do Espírito. Vamos chegar até aqui, diga amém. Presta atenção numa coisa, irmãos. Cada texto que eu vou mostrar a vocês vai deixar mais definida essa situação. A humanidade não tem o direito do Espírito Santo, salvo dentro dessa humanidade os que são eleitos de Deus. Quem tem o Espírito, esse tal não é de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Avança aí, está em Romanos, avança mais um livro. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Já chegaram? Amém? Quem está no aplicativo no celular é mais rápido, né, irmão Moacir? O pessoal que está escolhendo as páginas aí vai demorar um pouquinho. Ter paciência para todo mundo chegar junto. Muito bem. 1 Coríntios 2,12. Quem quiser ler em voz alta com o pastor. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, pela graça. Amém? Então aí a palavra é bem objetiva. Tudo que aprendemos de Deus é pela graça e pelo seu Santo Espírito. Amém, pulsando? O homem natural não acessa as informações divinas, não compreende, não consegue digeri-las, não aceita, não crê. Vamos ver isso no texto de baixo agora, verso 14. Pula o verso 13 ao verso 14. 1 Coríntios 2, verso 14. Leia comigo em voz alta, vamos lá? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se não tem o Espírito Santo, como entender as coisas de Deus? Não dá. Compreenderam? Paulo está deixando bem claro aqui. Nós entendemos, nós cremos, porque temos o Santo Espírito. Amém? A capacidade que a minha mente tem, a tua tem, que o texto vai dizer mais adiante, nós temos a mente de Cristo. Nesse mesmo contexto aí.
Só podemos assimilar o que é sobrenatural divino pela fé dada por Deus e pelo Santo Espírito que em nós habita. Amém? Nessa noite eu não vou me deter nas muitas facetas do Espírito Santo, nem dizer de onde que ele vem necessariamente, nem falar sobre os frutos do Espírito ou os dons espirituais. Não quero falar da dinâmica do poder da igreja nesse sentido. Eu quero mostrar a vocês nessa noite que esse poder, essa unção, não foi dada à humanidade toda. Isso endossa tudo que tem sido dito daí para trás. Amém? O objetivo é mostrar quem recebe o Espírito Santo e quem não recebe. E por que não recebe? Então, quero que você abra mais um pouquinho a sua Bíblia. Agora em Gálatas, capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso 4. Somente os eleitos têm o direito ao Espírito de adoção. Gálatas 4, verso 4. Quando você abre, eu quero fazer uma aplicação prática. Quantas pessoas maravilhosas você conhece? Quer seja teu familiar, quer seja conhecidos, vizinhos, parentes, amigos de trabalho, pessoas que você considera boas, são falhas, pecadoras, mas pessoas com certo padrão moral razoável, não digo excelente porque ninguém é, mas razoável, pessoas que você olha e tem aquela frase no meio evangélico assim, só falta ser crente. Não é isso? Você gostaria muito que ela fosse cristã como você. E talvez você já tenha tido a oportunidade de pregar a essa pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ou então, você está orando por ela. Quantos aqui ainda oram com parentes para que se convertam? Levante sua mão. Eu oro pelo meu pai até o dia de hoje. Tenho quase 30 anos de evangelho. E eu oro com frequência pela vida do meu pai, que nunca manifestou nenhum sinal de que é eleito. Amém? Isso não me impede de clamar. Porque uma pessoa pode vir a Cristo na juventude, ela pode vir a Cristo até nos seus últimos dias de vida. Não me impede de clamar. Eu não sei se ele é eleito. E que propósito Deus tem com a vida do meu pai? Não é? Minha mãe já é falecida, meu pai está vivo, clamo pela vida dele. Mas preste atenção, mesmo clamando há quase 30 anos, mesmo tendo dado testemunho e pregado, nunca manifestou nenhuma inclinação maior para a luz, para o Evangelho. Não é um homem mau, não é um homem que tenha pecados grosseiríssimos, nada disso. É um homem comum. Mas não manifesta inclinação para Cristo. Então preste atenção no que eu vou dizer aqui, para você entender. Se o Espírito Santo fosse para toda a humanidade distintamente, estas pessoas que nós miramos, oramos, falamos, pregamos, elas objetivamente seriam também agraciadas com o Espírito Santo. Quantos entenderam? Não é isso, irmão? O Espírito Santo vem através da pregação. Você prega. E por que a pessoa não nasce de novo? Por que ela não se manifesta filho de Deus como você se manifestou? Olha que, como eu disse, já tenho quase 30 anos de evangelho. E no começo da minha caminhada, da minha jornada, eu me apeguei muito ao evangelismo. Na igreja de onde eu comecei. E eu achava interessante, porque naquela igreja que fazia apelo todos os domingos. E sempre tinha pessoas indo à frente, se entregando a Jesus. E como eu era da equipe de evangelismo, não só ajudava ali na hora do culto, como também pegava as fichas das pessoas, preenchia a ficha. E eu comecei a estranhar, naquela época, novo na fé, jovem ainda, porque se convertiam, entre aspas, 30 pessoas por mês, e só ficavam na igreja uma, caminhando. Eu comecei a me questionar isso lá atrás. Não vieram 30 pessoas se entregarem a Jesus no culto? Por que só tem uma ou duas caminhando, caminharam? Cadê as outras 28 almas? E elas voltaram para as mesmas práticas, e viviam aquela vida como normalmente tinham antes. E eu me questionava, cadê a conversão dessas almas? Não vieram à frente, não vieram chorando, não se entregaram a Jesus? Veja bem para eu te explicar isso com bastante clareza.
existe uma conversão emocional. Depende daquilo que a gente apela também, né? Vou fazer um apelo para a pessoa sair da miséria, ela vem correndo. Vem para Jesus, que o Senhor vai te dar casa, comida, roupa lavada, a pessoa vem correndo. Vem para Jesus, que Ele vai te salvar do Covid. A pessoa está morrendo de medo do Covid. Dependendo do apelo, você move o entendimento da pessoa. Move a necessidade da pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Só eleitos de Deus recebem a unção, o Espírito Santo. E há uma genuína conversão. Quantos entenderam de uma vez? Só os que recebem de fato o Espírito do Senhor sofrem mudança, metanoia, mudança de mente. Se não houver mudança de mente e continua a mesma coisa, não nasceu de novo, não recebeu o Espírito Santo. Ainda que frequente alguma religião, uma igreja, um culto, e fica um tempo lá, o que prova que ela nasceu de novo é a mudança de vida promovida pelo Santo Espírito. Quantos entenderam? Amém? Estou dando a vocês subsídio para entender por que nem todos têm o Espírito Santo. Gálatas 4, verso 4 até o verso 7. A palavra de Deus diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, diga comigo, a adoção de filhos. Diga de novo, o que nós recebemos? A adoção de filhos. Amém? Todos os eleitos são filhos, recebem essa bênção de ser chamado filho de Deus, por meio de adoção divina. A adoção de filhos, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, Jesus, que clama, Abba Pai. Volta no verso 6, porque esse verso tem que ser muito bem entendido. Eu fiz uma análise até no grego lá para ver, o pouco que eu tenho de entendimento de grego, se essa frase em português está correta com o original. Vou explicar. Muita gente acredita que não era filho de Deus e passou a sê-lo depois que creu em Jesus e recebeu o Espírito. Então a ordem seria essa: não era filho e a partir do Espírito recebido se tornou filho. Tem muita gente que crê assim, não é assim, irmão? Só que esse texto de Paulo não diz isso. Presta atenção, eu vou ler de novo o verso 6. Presta bastante atenção. O texto não diz: vocês se tornaram filhos depois que receberam o Espírito. O texto diz, olha para o texto, verso 6. E porque vós sois filhos, então vamos aplicar aí a palavra entendendo cada parte. Pelo fato de vocês serem filhos, está certo a minha aplicação do texto? Usando outras palavras? Pela causa de vocês serem filhos, então a causa inicial é que vocês são filhos. Porque vocês são filhos, porque sois filhos, qual é a ação de Deus para esses que são declarados filhos? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito de Cristo, dentro de nós, que nos faz dizer: Abba, Pai. A palavra Abba é Pai em hebraico e Pai aí, no grego lá, Pater, Pai, Pai. As duas línguas. Então presta atenção que a ordem dos fatores altera aí o produto. Então vou voltar nesse ponto que é fundamental. O texto não diz: vocês não eram filhos e passaram a ser depois do recebimento do Espírito. O texto diz: pelo fato de vocês serem filhos, na presciência de Deus, Deus enviou a vocês o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Está correta a leitura desse texto, irmãos? Compreenderam o que está escrito aí? Primeiro, o fato é que vocês são filhos.
tiveram o direito de receber o Espírito do Filho de Deus. E deu a vocês a capacidade de dizer: Deus é o meu Pai. É o Espírito de adoção. Gera em nós sentimento filial. Volto a afirmar, eu não tinha sentimento nenhum por Deus antes da conversão. Nenhum. Eu era o chamado ateu. Eu era o à toa, né? Ateu à toa. Um jovem que não cria em nada. Não cria em Deus, não cria em Jesus, não cria no diabo, não cria em sorte, não cria nem em rifa de amigo. Não adiantava passar rifa para mim que eu não acreditava em sorte. Olha a cabeça desse homem, como é que era. Deus, Jesus, para mim, era tudo invenção. Ateu grave, né? Ateísmo grave. Tinha sentimento nenhum por Deus, zero. Zero sentimento por Deus. Tem gente no mundo que é piedosa, recebe instrução, né, religiosa, e pelo menos tem uma noção de um Deus bom no céu. Nem isso eu tinha. Zero afeição a Deus. Mas em o Senhor, tendo me eleito e me levado à conversão, que foi Ele que me conduziu, nós somos tangidos pelo Espírito de Deus até a conversão. Não é? Como quem vai conduzindo a ovelha dentro de um curral para chegar dentro do aprisco. Aquela baia, né, até chegar no aprisco. Quando o Espírito Santo de Deus entrou dentro de mim, houve um sentimento por Deus gerado. Pode se entender? Eu me lembro exatamente o dia que eu fui quebrantado por Deus numa reunião de oração no alto do Morro do Borel. Uma reunião pentecostal no alto do Morro do Borel. Pastor amigo meu, que é falecido na época, um grande homem de Deus, me levou nesse culto. Vocês terem uma noção, era tão no alto do morro, que era onde tinha boca de fumo. E marginais armados faziam parte da plateia dentro do santuário. Irmão. Tinha gente armada dentro do culto. Era assim lá, ficava aberto, eu já vi várias vezes. E foi nesse culto, num desses cultos, que eu entrei lá completamente insensível, e numa roda de oração, eu de olho aberto, segurando a mão de todo mundo, olhando para a cara de todo mundo, não acreditando em nada. Tá certo? Ateu, assim até esse ponto. Eu não sei como, no meio daquela roda de oração, quando eu vi, eu estava de joelho no meio da roda, chorando igual uma criança. Então, eu só posso crer que foi um toque sobrenatural, porque eu entrei lá duro, igual uma pedra, e saí de lá mais moído que vidro moído que a gente usava para fazer cerol na infância, sabe? Quem soltou pipa? Pega o vidro e soca bastante ele para passar o cerol. Eu saí tão moído, para vocês terem uma ideia, eu desci aquele morro, entrei no ônibus e fiquei largado no último banco lá, todo esticado, porque eu não conseguia ficar em posição normal. Foi nesse dia que eu declarei: existe um Deus. Comecei a falar com Deus. Então presta atenção, quando Deus dá o seu Espírito a alguém, um dos seus filhos, gera neles sentimento de filho, sentimento de amor pelo Pai. Quantos entenderam? Digo amém. Por isso está escrito aí: quem recebe o Espírito do Filho, declara: Abba, Pai, Deus é meu Pai. Só podemos declarar isso porque temos recebido o Espírito do Filho. Quantos entenderam? Digo amém. Importante demais você compreender. Existem tanta gente que parece que se converteu, mas você vê que o comportamento é completamente diverso. Não é? Fica parecendo que se converteu. O verdadeiro nascido de novo, ele vai gerar sentimentos pelo Pai. Vai gerar sentimentos pelo Filho de Deus, porque recebeu do seu Santo Espírito. Quero que você abra, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos 8, 15. Estou dando a vocês instrução, caminho na palavra para entender por que alguns não recebem o Espírito, porque só os filhos recebem o Espírito. Romanos 8, 15. Romanos 8, 15 diz assim: porque não recebeste, perdão, no plural, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado. Agora a igreja lê comigo o finalzinho, vamos lá?
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Quantos podem glorificar Deus por isso? Irmãos, o Espírito de adoção me inclui no rol seleto dos filhos do Altíssimo. Amém? Te incluiu, me incluiu. O Espírito que gera em nós sentimento de filhos divinos. Por isso, um filho de Deus, nascido de novo, sabe que é filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus vai dar um glória bem forte aí. Amém? Aleluia! Hoje eu vou ser esse Pai. Aleluia! Não é pouco chamar Deus de Pai, não, irmão. E ter o direito de dizê-lo com propriedade. Porque nós fomos feitos família de Deus. Diz o apóstolo Paulo em outro trecho. Nós fomos introduzidos na família real de Deus. Com um Espírito dentro de nós que nos impulsiona a falar com propriedade. Sou filho de Deus. Uma pessoa não nascida de novo jamais falará propriamente: eu sou filho de Deus. A palavra filho de Deus é muito mal usada, mal empregada, jargão popular. Não é? Você está numa festa e vai dividir a pizza em vários pedaços. Aí está acabando a pizza, aí você costuma dizer: deixa um pedaço para mim que eu também sou filho de Deus. É uma piada praticamente. Não é? É colocar filho de Deus como qualquer coisa. Filho de Deus é ungido pelo Espírito de Deus. Amém? Todo filho de Deus recebeu o Espírito de adoção. Amém, povo? Todos, sem exceção. Se é filho de Deus, recebe o Espírito de adoção. Quero que você veja mais uma vez a palavra confirmando tudo isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Existe uma alegria que deve tomar conta do seu coração e pertencer a Jesus e ser filho do Pai, nosso Deus e Pai. Isso é maravilhoso demais, faz parte da graça. 1 Pedro 1, 2. Todos já chegaram lá? Quem chegou, diga obrigado, Jesus. A maioria já chegou. A palavra de Deus diz assim. Eu queria que você lesse em voz alta, tá? Que os conceitos dessa palavra tomassem seu coração. Vamos lá? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Veja bem que o apóstolo Pedro já abre a sua carta dizendo para a igreja que ouviu, que recebeu essa carta, ele se dirigiu a eles, né, os irmãos daquela época, chamando-os de eleitos. Eleitos de Deus, segundo a presciência de Deus. Não foram eleitos no ano que receberam a Cristo. Não foram eleitos na época que o apóstolo Paulo pregou. Eles já eram eleitos segundo a prefixo de anterior, no passado. Presciência, pré-conhecimento de Deus. Isso endossa que Deus elegeu seus filhos antes da fundação do mundo. Amém? Eleito segundo a presciência de Deus. E aí tem mais direitos, né, da graça. E um desses direitos é a santificação do Espírito. Receber o Espírito Santo para promover essa mudança. Porque todos nascemos igualzinho, pecadores. Mas ao receber a unção, deve promover santidade, santificação, mudança. Amém? E a aspersão do sangue, que é aquela justificação que foi pregada em outra mensagem. O direito de ser declarado justo está embutido aí nessa palavra. Então está aqui, ó, predestinação, presciência, está aqui chamada à existência, está aqui justificação.
e também a selagem do Espírito. Quero mostrar a vocês a selagem. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. O que é a selagem do Espírito Santo? O pastor já falou que nós recebemos o Espírito do Filho, está escrito. Mas o que significa o termo selagem do Espírito Santo? Já falamos que o Espírito é o Espírito de adoção, que nos introduz na filiação divina. Mas o que significa selagem? Outros já conseguiram abrir aí, não a primeira carta aos Coríntios, mas a segunda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. 21 e 22. Olhem para cá, eu vou explicar o conceito da selagem antes de lermos o texto. O que é selo? Não é? Se fosse há uns 10 anos atrás, 15, 20, dentro da nossa cultura moderna, selo é um pedacinho de papel com cola atrás. Não é isso? Se usava em carta física. Depois do advento da internet, nos últimos 20 anos, praticamente se extinguiu. Não é? Quem ainda manda carta escrita à mão aí de caneta, bique e manda pelo correio? Quem manda aí? Tem alguém que ainda é saudosista? É? Melancólico, saudosista? Não, vou mandar, só de raiva eu vou mandar carta física. Alguém faz isso? Não. Então, antigamente você tinha que pegar o selo, né? Ou comprava a parte, comprava a carteirinha de selo, ou na hora lá nos correios, e aí pegava aquele pedacinho de papel, passava, besuntava de cola, aquela cola que vinha num recipiente, dura aquela cola, né, irmão? Colinha dura, às vezes não saía, um negócio melequento assim, aí você besuntava o selo, tá, colava na cara. E aí da carta que não tivesse selo, ela não era postada, o correio não mandava. Não é isso? Esse é o conceito moderno de selo que nós temos. Mas deixa eu mostrar a vocês o que tem no tempo bíblico. O conceito de selo bíblico é muito diferente, apesar de trazer também o sentido de lacre, mas tem muito mais do que o sentido de lacre. Na antiguidade, o selo era feito com parafina derretida, cera. As selagens dos documentos da antiguidade eram feitas com cera. Amém? Quantos entenderam? Uma pena não poder mostrar aqui com ilustração, né? Talvez alguns vá relacionar com alguma imagem que eu tenha visto. Então, os documentos da antiguidade eram feitos em pergaminho ou em papiro. Pergaminho de couro de animal, bem ralado, assim. Passava várias vezes para ficar bem fininho o couro do animal. E se escrevia no couro do animal. Ou de papiro, que era a folha mais fina de um vegetal lá do Egito. De qualquer maneira, depois que estava escrito o documento, era enrolado, o documento era enrolado assim, ó, como um rolo, e na dobra do documento se pingava a cera. A cera era pingada para lacrar o documento. Então, alguns pingos de cera aqui fechava o documento. E nesta cera fechada, agora vem um detalhe mais bonito, mais significativo. Se era um documento real de um rei, ele tinha ou um anel com um desenho do seu brasão em relevo, ou um sinete, que poderia ser um colar. Ele pendurava um sinete no pescoço. Era o carimbo real. Então ele fazia o documento, o escrivão fazia o documento, trazia já lacrado com aquela cera, e enquanto estava mole, o rei colocava a sua insígnia em cima daquela cera, lacrando e tornando identificado. Quantos entenderam? Digo amém. Isso é selagem. Amém? Essa explicação toda para você entender o que é selagem. Selagem é muito mais do que botar um carimbo. Selagem é um lacre, mas é um lacre que traz a marca daquele que o enviou. Quantos entenderam? E nessa aplicação, irmãos, a nossa selagem tem toda a marca de Deus. Nós somos marcados por Deus. Não só estamos lacrados, como somos marcados. Temos o símbolo, a insígnia,
a marca espiritual de Deus sobre nós. Você pode dizer amém? Amém. Isso é fato, irmão. Por isso, um filho de Deus lacrado não pode ser possuído por espírito maligno nenhum. A palavra de Deus diz, o maligno não toca. Por quê? Porque estamos selados. E selado significa, quando o mundo espiritual me olha, ele vê o selo de Deus em mim. Amém? Compreenderam isso? Eu não sou uma casa aberta, devassada. Qualquer entidade não pode entrar no meu corpo. Porque eu estou selado. E quando ele olha o selo de Deus. A distinção é essa. Amém? Então, dito isso, vamos lá para o texto. Selagem do coração dos filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1. Já tinha dado a vocês a referência? Não? Já, né? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Vamos lá. Agora que eu já expliquei o contexto da selagem, vai ficar mais fácil de aplicar. O texto diz assim: mas aquele... Vamos falar todos juntos, que está no plural aí, é para a igreja toda. Vamos lá? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Amém, povo santo? Amém, ungidos de Deus? Sabe o que você recebeu? Unção. Nós fomos ungidos por Deus. E nos ungiu é Deus. Verso 22, vamos lá? Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Diga assim, o Espírito de Deus é o penhor da minha herança. É muito importante. Olha quanto benefício você recebeu o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo para poder chamar Deus de Pai. Você recebe o Espírito Santo para ser lacrado e não mais possuído por qualquer entidade. Você recebe o Espírito Santo para ser propriedade exclusiva de Deus, marcado assim. Você recebe o Espírito Santo como um penhor da vossa herança. Porque só quem tem o Espírito é herdeiro de Deus. Compreenderam? São vários benefícios dessa selagem. Você recebe o Espírito Santo para compreender as coisas divinas, a mente de Cristo. E a selagem é no coração. Sabem, e se não sabem, vou afirmar aqui, na antiguidade, o coração referido não era esse do peito, da bomba hidráulica de sangue. Na antiguidade, o coração era a mente. A selagem é aqui, tá certo? De onde saem as fontes da vida, é da mente. Não é no coração do peito. Está com Jesus no coração e bota a mão no peito. Irmão, Jesus não está do lado esquerdo do seu peito. O pessoal pensa que é assim. Aí põe a mão no coração. Não tem um espírito na bomba hidráulica de sangue. Sabe onde tem o Espírito Santo? Aqui, ó. Na sua mente, no seu coração. Amém? Na antiguidade, a sede dos sentimentos não era o coração do peito. Né? A pessoa está apaixonada, sente o coração palpitar, que é um aceleramento. Ah, eu estou apaixonado, sente aqui no peito. Irmão, isso é só uma reação. É tudo aqui, ó, na mente. Na antiguidade, o sentimento era nas entranhas e não no peito. Olha como muda os conceitos. Nós recebemos a selagem aonde, irmãos? Amém. Bota a mãozinha aí, bota a mãozinha aí. Onde é que está o seu? Didaticamente, para você não esquecer. Onde é que você foi selado pelo Espírito Santo? Aqui. Amém? A selagem é na mente, no coração. A palavra do Senhor diz mais adiante. Nós vamos ver agora o texto de Efésios, capítulo 1, verso 11. Estamos chegando na reta final. Vamos lá? Efésios 1, verso 11. A palavra de Deus diz assim. Paulo diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Fomos predestinados por Deus. Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 13. Em que também vós, depois de
que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o que, igreja? Diga isso com vontade. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da vossa herança, da nossa herança. O resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Presta atenção no que foi dito aqui. O Espírito Santo é o Espírito de adoção, mas é também um penhor. É um penhor que garante, não é, que Deus vai nos dar herança. Então presta atenção numa coisa. Se alguém de nós não conseguir, é possível? É possível. Não é o desejável, não é o que queremos. Mas se alguém de nós não conseguir, acaba prejudicando a si mesmo, porque deixa de receber a dignidade de herdeiro. Vamos entender? É possível um filho de Deus deixar de ser herdeiro? É. Mas perde muito. E Deus perde uma das suas propriedades. Porque esse que deveria ser, não é, confirmado como casa de Deus, não será mais. Na próxima mensagem vou falar de nós como templos do Espírito, casa de Deus. O que é a verdadeira casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Vamos falar disso na próxima mensagem. Amém? Agora, é possível que alguém não confirme a sua vocação. E aí a propriedade é perdida. O direito à propriedade é perdido. O direito à herança é perdido. A palavra de Deus diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus quer que eu preserve até o fim aquilo que Ele me tem dado. Amém? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito. Amém? Compreenderam? É possível extinguir o Espírito, sendo ele o poder de Deus dentro de você? É. Você pode se tornar inabitável para a presença de Deus, por causa do pecado. Vamos falar disso mais adiante. Amém? Mas o importante é que nós somos, segundo a graça de Deus, eleitos para sermos propriedade exclusiva do Senhor, ungidos para sempre, ungidos para entrar na herança, ungidos para assumir o reino. Isso deve motivar o nosso coração. Vamos lá, volta aí rapidinho em Efésios, capítulo 4, verso 30. Todos estão acompanhando direitinho aí? Então leia comigo em voz alta, vamos lá. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém, povo santo? Por isso a palavra de Deus diz com categoria, né? Jesus falou, e Ele é a verdade encarnada: aquele que perseverar até o fim, esse terá salvo. Percebam que as palavras se conectam. Você deve perseverar, não deve entristecer o coração de Deus, porque você está selado com o Espírito Santo. Olha que maravilhosa graça, que privilégio tremendo. E ao mesmo tempo, traz uma grande responsabilidade. Um ungido de Deus, uma ungida de Deus, se quiser cair no pecado, leva consigo, dentro de si, a unção de Deus. Vamos entender? Compreenderam? Hipoteticamente, isso não vai acontecer com a minha vida, nem com a vida de ninguém. Se eu quiser adulterar contra a minha aliança com a minha esposa, se eu quiser me prostituir, cometer pecado sexual, eu não vou sozinho. Eu vou junto com a unção que não eu recebi quando nasci, eu recebi depois. Amém? Não é inata. Nenhum de nós recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe. Recebemos ao crer em Cristo. Então preste atenção. A unção permanece em mim.
mesmo que eu esteja com este corpo, com a minha mente, cometendo o ato errado. Eu vou com a minha vida e mais a unção de Deus para o pecado. Pode entender? É importante demais entender. Não tem como deixar o Espírito Santo fora disso. Não é? Não tem como. Os varões aí que gostam de jogar um futebol. Tem gente que pensa assim, eu vou jogar bola, nessa hora vale tudo. Porque bola tem muito contato físico, né? Futebol, canelada, tem racha, às vezes tem que quebrar a perna de um. Então, o crente tem que entender que quando ele entra em campo no futebol, o Espírito Santo não fica do lado de fora do banco, esperando ele voltar. Não fica do lado de fora. Você está ali naquela movimentação com o Espírito Santo. De sorte que se alguém der uma canelada em você e você devolver a butinada, você está fazendo isso selado com o Espírito Santo. Se soltar um palavrão, você está fazendo isso selado com o Espírito Santo. Se você agredir alguém, você está fazendo isso selado com o Espírito Santo. Pode entender? O tempo todo, eu e você estamos possuidores e conduzindo a unção dentro de nós. Amém? Compreenderam? Tito, capítulo 3, é o último texto que vamos ler nessa noite. Tito 3, verso 4. Foi dito aqui, não importa o que estamos sofrendo agora, não importa se está doente, não importa se está envelhecendo, não importa se sofre nessa vida, o sofrimento do tempo presente não tem peso de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Amém, amados de Deus? Tem que suportar com paciência a tribulação dessa vida. Porque o que está reservado para os eleitos ungidos é muita glória. É glória que eu e você jamais experimentaremos nessa fase da vida, na carne. Mas experimentaremos na volta de Cristo. Amém? Então, quando você pensar em ficar triste, você lembra, a minha tristeza não se pode comparar com um gozo ser tomado dessa divindade, dessa glória na volta do Senhor Jesus. Nós sermos plenificados do Espírito na volta de Jesus. Tito, capítulo 3, verso 4. Todos esses textos, tanto de Paulo, para esses irmãos, para os Efésios, os Coríntios, para o próprio Tito, a carta de Pedro, todas elas exaltam, a carta de João no começo, o Evangelho de João, todas elas exaltam que Deus Pai é que nos selou, que nos deu o seu Santo Espírito, por meio de Cristo Jesus. Tito 3, 4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga assim: a água do Espírito veio para dentro de mim. Jesus ofereceu essa mesma água do Espírito à mulher samaritana na beira do poço. Se me pedir, eu te darei uma água. E dentro de você terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quantos entenderam? O Espírito Santo não só nos limpa, nos santifica, como ele flui de dentro de nós. Quando nós entramos num ambiente de culto, irmãos, muitos esperam uma manifestação externa de Deus. Vou explicar isso para você. Não espere uma manifestação externa de Deus. Não vai descer uma nuvem dentro desse santuário. Não vai romper um raio aqui do teto no meio de nós. Isso não vai acontecer. Sabe como é que nós vamos sentir a presença de Deus no nosso meio? Fluindo através de nós. Pode ser entendendo? Um ambiente espiritual, onde o Espírito está sendo ali, manifesto através dos vasos, dos filhos de Deus ungidos. Você chega numa reunião e ali você transborda do Espírito para fora. E todo o ambiente é tomado da presença de Deus. Mas a fonte é você, sou eu. Quantos dizem amém? Ah, irmão, cheguei num culto, estava fraquinho. Irmão, quem chegou lá com o Espírito Santo foi você. Não é? E tem que fazer a diferença é você. Não espera efeito especial do lado de fora.
Flua aquilo que Deus tem colocado dentro de você. E o ambiente espiritual vai ser impactado. Abra a boca, louve, pregue a palavra, pregue o evangelho. E o ambiente vai ser tomado da presença de Deus. Quantos entenderam? O Espírito Santo flui de nós. Ele transborda de dentro de nós. Amém? A palavra de Deus segue, vamos parar no verso 5, não foi 6. Agora é o 6. Vou ler novamente o verso 5, já que quebrei aqui a sequência. Não por obras justas praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amados de Deus? A unção que está em minha vida, a unção que está dentro de você, ela é rica, é abundante, deve ser fluida. Você pode dizer amém? Amém? É isso aí, irmãos. Se cada cristão soubesse o poder que está dentro dele, não teria cristão fraco. Porque o poder já está dentro de cada um. Foi selado com esse poder. Foi selado com essa unção. A divindade está dentro de você. Há uma transformação de homem normal, carnal, psíquico, em homem espiritual, pneumático. Amém? Quantos entenderam? Nós estamos aqui, irmãos. Entenda isso. Nós estamos em uma metamorfose. Nós somos uma dualidade. Ainda na carne, mas com a unção de Deus. Não somos só uma coisa, uma natureza única. Está sendo transformada em nós e ministrada a natureza divina. Amém, povo santo? Tito segue dizendo, verso 6, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus, nosso Salvador, e no 7 conclui. Quem quiser ler comigo. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quantos entenderam? Digo amém? Então perceba que a graça é maravilhosa, por quê? Porque não só nos dá bênçãos, né, no nosso dia a dia, a graça é o direito de ser filho de Deus. E ser filho de Deus não é para qualquer um, é para aqueles que o Senhor elegeu. Amém? Eu queria muito que todos da minha família fossem filhos de Deus. Isso não funciona assim. Mas você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é ungido de Deus? É ungido de Deus? O Espírito está dentro de você? A palavra de Deus diz, os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Coloque no seu coração isso. Peça ao Senhor, guia-me pelo teu Santo Espírito, que o Senhor fez habitar em mim. Nas tuas decisões difíceis, peça a Deus que a unção conduza os teus passos. Na hora de precisar manifestar alguma coisa, peça ao Senhor, Deus, usa-me com o teu poder, com a tua unção. Flui de mim. Amém, povo santo? Porque todos nós somos possuidores dessa unção. Todos nós que somos filhos de Deus.